Bom dia com vocês, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá começar mais uma aulinha virtual. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, mas essa semaninha abençoada, um pouco frio, né, galerinha? Mas é isso aí, vamos lá? Meus amores, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, página 13, capítulo 6, nós iniciaremos um novo capítulo. Vamos lá? Vamos lá, galerinha. Peguem aí a apostilinha de vocês. Vamos lá? Vamos dar início? Tudo bem? Página 13. Pegando a página 13. Galerinha, hoje nós iniciaremos o comentário em um site de cinema. Eu quero que vocês observem esses cartazes e a sinopse aqui, junto com o cartaz. Presta atenção. Primeiro eu tenho a Turma da Mônica, o segundo o Rei Leão e o terceiro Ralph, né? Observem aí. Galerinha, enquanto vocês observam, eu quero explicar como é que se faz um comentário em um site de cinema acerca de um dos filmes. Vocês irão escolher na proposta 1, vocês irão escolher desses 3 cartazes e vocês irão escrever um comentário, tá? No site de cinema. E esse comentário deve ter entre 10 a 20 linhas, tá? Mas e aí, galera? Como que eu faço esse comentário? Primeiro, gente, vocês devem começar com um fato ou uma opinião muito interessante, tá? Vocês precisam prender o leitor logo na primeira frase aí, tá? Procurem aí passar a ideia que tem um filme logo de cara. Se ele é bom, ótimo, horrível ou razoável, tá? E façam aí com que a leitura fique muito interessante. Vocês podem trazer algumas ideias interessantes para trazer no comentário de vocês e fazer talvez a comparação com eventos ou filmes relevantes, ok? Vocês podem resumir um pouquinho aí a crítica de vocês, tá? Vocês podem falar aí sobre a trilha sonora, vocês podem aí contextualizar, tá? O filme, se ele já foi feito, ele é uma releitura, ele de alguma obra literária, igual o Rei Leão, ele é uma fase mais contemporânea aí, né? Porque ele já foi lançado. Então, vocês podem contextualizar e podem comparar essa relação, tá? Se são os mesmos atores, se mudou alguma coisa, tá? Então, galerinha, o comentário, ele é muito tranquilo. Fazer ele é muito pessoal. Aí vocês podem, no primeiro momento, dar opinião direta e bem clara logo no começo, tá? Se ele é ótimo, se ele é péssimo, se o filme é razoável e o porquê, tá? Na opinião de vocês aí, tá? Tudo bem? Então, assim, ele é muito tranquilo, ele é bem fácil aí de ele é bem fácil. Vocês me compreendem bem? Porque o Miguel disse que está travando muito. Eu não sei se é a minha internet ou a dele. Porque até então eu dei 2 aulas e ninguém reclamou em relação a essa questão de estar travando. Vocês compreendem bem? Vocês estão me compreendendo bem? Miguel, possivelmente, deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ele, possivelmente é a internet dele, tá?
Beleza, galera. Ok, vocês conseguem me entender bem, me compreender bem? Então, é isso que eu quero. Eu vou deixar essa tarefinha, proposta 1, tá? Do capítulo 2 do capítulo 6 para vocês realizarem. Quando vocês forem, galerinha, realizar, façam nas páginas finais do livro de vocês. Coloquem assim, identifique a tarefinha de vocês. Coloquem assim, tarefa capítulo 6, proposta 1, ok? Todas as atividades estão sendo anotadas, estão sendo avaliadas, ok? Tudo bem? Certinho? Alguma dúvida em relação à nossa tarefinha sobre o comentário em um site de cinema? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tranquilo? Então tá, eu vou deixar essa tarefinha para vocês realizarem. Vamos agora corrigir a nossa atividade da aulinha programada de semana passada, do dia 14 ao dia 22. Eu gostaria que vocês pegassem aí a atividade, vamos corrigir juntos. É sobre as esponjas do mar, que tem relação com os conectivos, né? Eu vou ler o textinho para vocês. Nós temos 5 questões aí em relação aos conectivos para respondermos. Vamos lá? Podemos começar a corrigir? Peguem a atividade de vocês, vamos corrigir. Peguem aí a atividade rapidinho. Todas as nossas atividades, galerinha, igual essa semana, vocês receberam na semana passada, tá? Então, na segunda-feira que vem, nós iremos corrigir a atividade que vocês terão que realizar essa semana. Então, vocês sempre deixam a aula programada na mesinha de vocês, que nós iremos corrigir oralmente juntos aqui, tá? E vocês mandam para mim por e-mail, tá? Não deixe de mandar também. Mas eu sempre, como nossa aula é segunda-feira, eu sempre deixo uma semana para corrigir com vocês, que é o tempo de vocês realizarem as atividades e na segunda-feira eu corrijo com vocês, tá? Tudo bem? Vamos lá? Galerinha, é o seguinte, esponjas do mar. Vamos realizar a leitura juntos aqui, que é um trechinho, tá? Retirado do Greenpeace. Vamos lá. As esponjas do mar. Elas não são exatamente as coisinhas mais fofas dos oceanos. Não têm olhinhos, línguas, orelhinhas, boca ou até mesmo cérebro, né? Também não se movem. Em algumas se parecem com chetos. Para a maioria das pessoas, elas são plantas bonitinhas que vivem nos recifes de corais e são usadas como pula-pula por filhotes de peixes. Observe aí, galerinha, que eu tenho um trechinho aí em branco. Vamos continuar, depois nós responderemos aí. Na verdade, elas são os animais multicelulares mais simples do mundo. Eu vou explicar por que elas são tão legais. O novo estudo sugere que as esponjas existem há pelo menos 640 milhões de anos, ou seja, 400 milhões de anos antes dos dinossauros e 100 milhões de anos antes de qualquer outro animal. Vamos lá agora para as questões? Realizamos a leitura do textinho. Vamos agora para as questões, galerinha. Na questão 1, não tem olhinhos, línguas, orelhinhas, boca ou até mesmo cérebro, né? Identifique o conectivo que compõe esse período do texto. Então, nós temos um conectivo dentro dessa oração que compõe o período aí, galerinha. Qual é? É um período que nós temos, tá? Na verdade, qual é o conectivo que vai compor esse período do texto aí? Vamos lá, respondam aí para mim. Galerinha, o conectivo que vai compor esse período do texto é o conectivo ou. Ó, não tem olhinhos, línguas, orelhinhas, bocas ou
até mesmo um cérebro. Então, nós temos o conectivo ou aí, dentro desse período aí, tá? Tudo bem? É o conectivo ou. Vamos lá. Questão 2. Levando-se em consideração o contexto acima, o espaço indicado deve ser preenchido com o conectivo. Então, nós temos aí o espaço. E qual é o conectivo correto para ser preenchido? Portanto, nós vamos colocar, portanto, na verdade, elas são os animais multicelulares. Ou, pois, na verdade, elas são os animais multicelulares. C, mas, na verdade, elas são os animais multicelulares mais simples do mundo. Ou, a letra D, assim, na verdade, elas são os animais multicelulares mais simples do mundo. Qual a alternativa? A, B, C ou D? Parabéns, Vinícius, você acertou. Tchan, tchan. Qual será? Qual será? Galerinha, o conectivo correto no espaço em branco do nosso texto é o conectivo mas. Mas, na verdade, elas são os animais multicelulares mais simples do mundo. Ok? Parabéns para quem acertou. Questão 3. No último parágrafo do texto, o conectivo, ou seja, estabelece uma relação de. Vamos lá, galerinha. Qual é a relação que o ou seja estabelece? Conclusão, explicação, comparação ou condição? A, B, C ou D? Qual é, meus amores? Ou seja, quando ele fala esse ou seja, qual é essa relação de sentido que estabelece aí? Uma relação de sentido de conclusão, explicação. E aí, galerinha? Está fazendo uma comparação? Vocês acham que estão fazendo uma comparação? Galerinha, toda vez que aparecer aí esse conectivo, ou seja, ele sempre vai estabelecer aí, na maioria das vezes, uma relação de sentido de explicação, ok? Letra B. Letra B, tá? A comparação, geralmente, ela vem em conectivo como. Nós iremos estudar mais, tá? Essa relação. Por isso que eu entreguei aquela tabelinha para vocês. Então, vocês comecem a utilizar na produção, nas atividades, tá? Vamos lá. Questão 4. O termo em destaque funciona como um conectivo que indica a ideia de adição. Então, nós vamos marcar o termo em destaque que tem como função uma ideia de conectivo de adição. Vamos lá. A. Elas não são exatamente as coisinhas mais fofas dos oceanos. B. Que vivem nos recifes de corais e são usadas como pula-pula por filhotes. C. Elas são os animais multicelulares mais simples do mundo. D. Eu vou explicar porque elas são tão legais. Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Que me dá a ideia de adição, tá? Ela me dá a ideia de adição, ou seja, é mais de uma coisa aí que dá sentido aí, tá? Nós temos um elemento aí que ele me dá a ideia de adição. Então, eu tenho um novo é um complemento a mais aí, tá? Vamos lá, deixa eu repetir essa questão para vocês. Ó, o termo em destaque. Então, eu tenho, ó, na letra A, eu tenho o termo mais destacado. Na letra B, eu tenho o termo e destacado. Na letra C, eu tenho o termo mais destacado. E a letra D, eu tenho um tão destacado.
Quais desses termos aí que vai funcionar como conectivo que vai indicar uma ideia de adição, ou seja, tem mais informações aí dentro dessas frases. A. Elas são exatamente as coisinhas mais fofas do oceano. Me dá uma ideia de adição? Estou adicionando alguma informação? B. Que vivem nos recifes de corais e são usadas como pula-pula por filhotes. C. Elas são os animais multicelulares mais simples do mundo. Ou D. Eu vou explicar porque elas são tão legais. Qual dessas alternativas que eu tenho o termo destacado que me dá a ideia de adição? De adição, galera. O termo destacado que me dá a ideia de adição é o conectivo E, meus amores. Ó, é a letra B, tá? Quando eu falo que elas vivem no Recife de corais e também elas são usadas como pula-pula. Então, olha, e são usadas como pula-pula. Então, além de elas viverem nos recifes de corais, elas também são usadas por filhotes, são usadas como pula-pula por filhotes. Então, olha uma nova informação. Olha, tá, eu estou adicionando uma nova informação. Compreenderam? Então, o conectivo ele vai exercer uma função de adição. É a letra B, ok? É a letra B. Porque quando eu falo assim, ó, elas não são exatamente as coisas mais fofas dos oceanos. Eu estou dando uma ideia de adição? Não, galera. Eu só estou enfatizando que elas não são as mais fofinhas. Compreenderam? Quando eu falo, elas são os animais multicelulares mais simples do mundo, eu quero dizer que é bem simples. E eu vou explicar por que elas são tão legais. Isso aí não tem nada a ver também com adição, né? Então, o E, ele é utilizado sempre quando vir uma adição, ele está dando uma nova informação aí, ele está adicionando uma nova informação. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Para finalizarmos, galerinha, 5. Aponte outra passagem do texto em que se registra o emprego de um conectivo que indica a ideia de adição. Em seguida, grife-o. Na verdade, eu já até meio que dei a resposta aí na 4. Eu também tenho lá, gente, também não se movem. Então, é uma passagem do texto onde, na segunda linha, lá no final, ó, elas não têm olhinhos, línguas, orelhinhas, bocas ou até mesmo cérebro, né? Ó, também não se movem, tá? Então, eu estou adicionando uma nova informação que dá uma ideia de adição aí. Compreenderam? Tudo bem? Então, eu tenho conectivo também aí, tá? Que vai exercer esse papel aí de adição. Ok? Que livro você está falando, Aline? A Aline está fazendo uma pergunta se a gente vai usar o livro. Que livro? O livro didático ou o livro literário? Em relação ao livro literário, galerinha, como vocês estão tendo aulas em casa, muitas atividades, aula virtual, fora as tarefas, aula programada, então eu preciso ver com a equipe pedagógica se será viável eu passar mais esse conteúdo para vocês lerem um livro, tá? Então, assim, um pouquinho de paciência, tá? Então, eu acho mais viável nós retomarmos a nossa leitura quando voltarmos às aulas presenciais, para não ficar muita coisa na cabeça de vocês, mas eu posso ver com a equipe pedagógica, tudo bem? Meus amores, eu quero retomar um assunto com vocês que vocês já estudaram e eu preciso que vocês prestem atenção aqui. Se der tempo, eu falarei dos dois, mas eu quero revisar um conteúdo de gramática com vocês. Eu quero falar sobre o substantivo e sobre o adjetivo. Ai, professora, mas por quê? Porque eu estou vendo vários errinhos no texto de vocês, então eu quero retomar esse assunto antes de nós aprofundarmos um pouquinho mais nas questões de coerência e coesão textual. Então, meus amores, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Porque, assim, é muito importante, porque você tem coisinhas que vocês estão errando, tem
algumas coisas que vocês estão errando dentro do texto de vocês que vocês não poderiam estar mais errando. Vamos lá? Então, eu quero fazer essa revisão. Não é uma aula, mas é uma revisão. É uma revisãozinha para ficar bem enfatizado aí nas nossas cabecinhas, tá? E o que é substantivo, galerinha? Vamos lá. O substantivo é uma classe de palavras, tá? Que vai nomear seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, tá? Dentre outras coisas. Tudo bem? Eles podem ser flexionados é uma palavra variável, tá? Eles podem ser flexionados em gênero. O que é gênero? Masculino ou feminino. Número, o que é número? Singular ou plural. E grau, que é o aumentativo e o diminutivo. Correto? Gente, em relação às notas das provas, eu não vou mandar, tá? Eu não estou autorizada a ficar mandando nota de prova, tudo bem? Na verdade, eu só estou corrigindo, lançando, eu não sei, eu preciso verificar com a equipe pedagógica, a coordenação e direção, como vai ficar em relação às provas, tá bom? Eu só sei que eu não estou autorizada a passar a nota de prova para vocês, mas fiquem tranquilos, tudo bem? Vamos lá, galerinha. Retomando aqui, nós temos os substantivos, meus amores, eles são classificados em 9 tipos. Eita, a divisão deles é bastante. Eu tenho o substantivo comum, substantivo próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Tudo isso que nós temos que relembrar e saber, gente. Vocês têm a obrigação já de saber todas essas classificações de substantivo. Vamos lá, o substantivo comum, galerinha. O substantivo comum, eles são palavras aí que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Veja bem, eu posso falar um exemplo. Pessoas, gente, país, cidade, é substantivo comum, ok? E o substantivo próprio? É esse que eu quero enfatizar com vocês. Os substantivos próprios, eles são grafados com letras maiúsculas. E a maioria dos alunos estão grifando esses substantivos próprios com letras minúsculas. São palavras, galera, substantivo próprio, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Se eu falar Brasil, é um substantivo próprio, letra maiúscula. São Paulo, substantivo próprio, tá? Letra maiúscula. Maria, substantivo próprio, grafado com letra maiúscula. Então, eu preciso que vocês tenham em mente que todo substantivo próprio, que são palavras que irão particularizar seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie, são grafados com letra maiúscula, ok? E eu observei inúmeros erros quanto aos substantivos próprios no texto de vocês, certo? Galera, e os substantivos simples? Os substantivos simples são formados aí por apenas uma palavra. Xícara, lápis, carro, camiseta, casa, cadeira, uma única palavra, tá? E o substantivo composto? O substantivo composto, por sua vez, é formado por mais de uma palavra. Guarda-chuva, beija-flor, guarda-roupa, tá? Combinado? Tudo bem até aqui? É só uma revisão, tá? Substantivo concreto. Galerinha, o substantivo concreto, ele vai designar as palavras, ele tem como objetivo designar as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares, tá? Eu tenho a menina, eu posso falar o cachorro, homem, tá? Então, são substantivos concretos, que designa aí palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares, tá? E o substantivo abstrato, galerinha? O substantivo abstrato, por sua vez, são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Eu tenho aí a palavra beleza, alegria, bondade,
Isso é um substantivo abstrato, tudo bem? E o substantivo primitivo? O substantivo primitivo, por sua vez, são substantivos com próprio, como o próprio nome indica aí. São aqueles que não derivam de outras palavras. Se eu falar, vamos lá, vamos pegar aí palavrinhas que dê para nós usarmos também no substantivo derivado. Substantivo primitivo, casa, folha, chuva, palavra primitiva. Vamos agora, desses mesmos 3 exemplos, utilizar o substantivo derivado. O substantivo derivado são palavras que derivam de outras. Vamos usar esse mesmo exemplo, ó. Casa. Eu tenho casarão, que é derivado de casa. Folhagem é derivado da palavra folha. Se eu falar chuvarada, é derivado de chuva, tá? E isso é muito importante para nossa produção textual, gente. Tudo bem? Então, vocês precisam ter esse conhecimento aí, principalmente do substantivo próprios, tá? Muitos erros recorrentes. Substantivo coletivos, galerinha. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Eu tenho flora. O que é flora? É o conjunto de flores. Álbum é um conjunto de fotos. Colmeia. O que é colmeia? É um conjunto de abelhas. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Vocês estudaram? É apenas uma revisão, ok? Do substantivo, vocês já estudaram. É apenas uma revisão. Lembra que no começo do ano eu falei que a produção textual ela está muito junta, muito unida, muito interligada com a gramática. Então, alguns assuntos eu irei retomar, tá? Porque a partir de agora, galerinha, eu irei cobrar, tá? Esses substantivos próprios eu irei cobrar, principalmente substantivos, tá? Eu irei cobrar na produção de texto de vocês. Galera, nós temos os gêneros dos substantivos. Eu tenho aí, de acordo com o gênero, eu tenho feminino e masculino, e eu tenho algumas classificações também, tá? Em relação ao gênero do substantivo. Eu tenho substantivos biformes. O que é esses substantivos biformes? Gente, os substantivos biformes apresentam 2 formas, tá? Uma para o masculino e uma para o feminino. Se eu falar assim, ó, professor, professora, amigo, amiga. Então, é substantivo biformes. Eu também tenho, meus amores, substantivos uniformes. É somente um termo que vai especificar os 2 gêneros, tá? Tudo bem? Masculino e feminino. Eles são classificados em epiceno, sobrecomum e comum de 2 gêneros. Vamos relembrar? Galera, epiceno são palavras que apresentam somente um gênero e refere-se aos animais. Por exemplo, foca. Foca eu tenho macho ou fêmea, tá? Sobrecomum. A palavra que apresenta somente um gênero e se refere a pessoas. Então, sobrecomum. Eu tenho, por exemplo, criança. Então, eu tenho, a criança caiu. A criança ela pode ser masculina ou feminina, não tem problema, tá? E eu também tenho, galerinha, o comum de 2 gêneros. Esse termo se refere aos 2 gêneros, tá? Masculino e feminino, identificado por meio do artigo que acompanha. Eu posso falar o artista, a artista. Então, é sobrecomum de 2 gêneros. Tudo bem? Tudo bem até aqui, galerinha? E eu tenho graus do substantivo, tá? Eu tenho aumentativo, analítico, tá? Eu posso falar aí, o substantivo, ele é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, o aumentativo analítico. Se eu falar casa grande. E eu tenho o aumentativo sintético, tá? Que ele é um substantivo com o acréscimo de um sufixo indicador de aumento. Eu posso falar casarão. Tudo bem? E a questão dos diminutivo. O diminutivo, eu tenho um analítico sintético também. O analítico, ele vem acompanhado de um adjetivo que indica pequeneza e algo pequeno. Se eu posso falar casa pequena. E o diminutivo sintético, ele vem com sufixo indicador de diminuição. Casinha, ok? É só, galerinha, é uma revisãozinha mesmo, tudo bem?
é uma revisãozinha, para que vocês tenham em mente que tudo está ligado, tudo está intercalado, tudo tá conectado, tudo bem? Outro elemento, outra classe de palavra também que eu gostaria de falar com vocês, meus amores, é o adjetivo, tá? E o que seria o adjetivo que vocês também viram nas aulinhas de gramática com a professora Cleide? Meus amores, o adjetivo, por sua vez, é uma classe de palavra encarregada em atribuir característica ao substantivo. Então, vocês já estudaram o substantivo, o que é? O adjetivo, ele tem o papel de atribuir característica ao substantivo, tá? Ele indica qualidade e estado. Tudo bem? Então, o adjetivo também é uma palavra variável, tá? Ele varia em gênero, feminino e masculino, em número singular e plural, e grau, que eu tenho o comparativo, o superlativo, que são classificados em simples, composto, primitivo e derivado. Tudo bem? Vamos lá, galerinha. Tipo de adjetivo. Adjetivo simples. Ele apresenta somente um radical. Eu tenho pobre, magro, triste, feliz, tá? O adjetivo composto, ele apresenta mais de um radical. Se eu falar luso brasileiro, super interessante, eu tenho mais de um radical. Adjetivo primitivo é a palavra que dá origem a outro adjetivo. Se eu falar, exemplo, bom, primitivo, ó, bom, alegre, puro. E o adjetivo derivado, se eu falar assim, ó, um exemplo, escultor, ele vem do verbo esculpir. Formoso, formoso é substantivo formosura, tá? Então, assim, se atente, galerinha, porque eu preciso que vocês tenham essa noção também para atribuir dentro da produção textual de vocês essas qualidades ao substantivo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Muita informação, né? Mas é apenas um resumão, tá? É um resumão do que vocês já viram dentro da gramática, que vocês já viram na língua portuguesa. Ok? Gente, os gêneros dos adjetivos. Eu tenho adjetivos uniformes e adjetivos biformes. Adjetivos uniformes, gente, ele apresenta uma forma para dois gêneros, tanto feminino como masculino. Exemplo, a palavra feliz. A menina está feliz. O menino está feliz. Ok? E eu tenho os adjetivos biformes, que a forma ela vai variar conforme o gênero, masculino ou feminino. Se eu falar o menino é carinhoso, a menina é carinhosa, tá? Então aí é uma palavrinha que ela vai variar conforme gênero. Meus amores, e o número dos adjetivos? Singular ou plural, tá? Ele vai concordar com o número do substantivo a que se refere. Tudo bem? Então, vai depender muito do substantivo. Se o substantivo for plural, o adjetivo certamente será plural, tá? Então, o adjetivo ele pode estar no singular ou no plural. Ele vai estar concordando com o número do substantivo a que se refere, tá? Então, nós temos que analisar o contexto. Galera, e o grau dos adjetivos? Eu tenho... eles são classificados em comparativo e superlativo, tá? O comparativo, galera, é utilizado para comparar qualidades. Comparativo, comparar qualidades, tá? E o superlativo, ele é utilizado para intensificar qualidades. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Muito rápido, mas é só uma revisão, tá, galera? Porque a partir de agora eu vou começar a cobrar, tá? Essas questões morfológicas que vocês estão estudando, tudo que vocês já estudaram até aqui dentro da gramática, eu vou trazer uma revisão e vou começar a cobrar no texto de vocês. Tudo bem? Continuando, tá? Só mais um aqui. Vamos para o grau superlativo dos adjetivos. Eu tenho, galerinha, o superlativo absoluto, o analítico e o sintético.
Eu posso falar, ó, o superlativo absoluto, analítico. A moça é extremamente organizada. Olha a palavra extremamente aí, o superlativo absoluto analítico. Eu também tenho o superlativo absoluto sintético. Luiz é inteligentíssimo. Olha o inteligentíssimo aí assumindo o superlativo absoluto sintético, tá? E eu também tenho, galera, o superlativo relativo de superioridade e inferioridade, tá? Eu tenho aí, ó, superioridade. A menina é a mais inteligente da turma. Então, a mais inteligente da turma assume aí o adjetivo superlativo relativo à superioridade. Eu também tenho de inferioridade. O garoto é o menos esperto da classe. Então, o menos esperto da, eu tenho aí um superlativo relativo de inferioridade, tá? Vamos lá, galera. Os adjetivos pátrios também são chamados de adjetivos gentílicos. Os adjetivos pátrios, gente, indicam o local de origem ou nacionalidade da pessoa. Olha, brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol, ok? Tudo bem? E as locuções adjetivas? As locuções adjetivas, gente, é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. Se eu falar assim, amor de mãe, que é o amor maternal. Doença de boca, que é doença bucal. Tudo bem? É um pouquinho dentro dos adjetivos. Gente, não é questão de decorar, é só de compreender que existe, tá? As locuções adjetivas, meus amores, são normalmente formadas por preposições, substantivos ou preposições mais advérbios.